Eu sou o Tony Costa, sou pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Jardim Elite, em Piracicaba. E esse é mais um momento de reflexão. Convido você a compartilhar conosco um trecho do Novo Testamento que está na Epístola do Apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, o versículo de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ao contrário do apóstolo Paulo, que endereçou as suas epístolas nos lugares certos, às comunidades certas, o apóstolo Tiago, ele escreveu a sua carta de uma forma circular e foi destinada aos judeus que recém se converteram ao cristianismo. Estes começaram a ter um novo estilo de vida, que era o evangelho trazido por Jesus Cristo, primeiramente, e que estava sendo anunciado pelos demais apóstolos. Mas antes já tinham um costume, já tinham uma tradição religiosa, que era o judaísmo. Mas enfim, o que eu quero trazer é reflexão para os nossos tempos atuais. Muitos de nós também temos a nossa cultura, a nossa religião, e isso por identidade cultural, porque aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, ou em virtude até mesmo do local onde estamos vivendo. Mas também existem aquelas pessoas que acabam se envolvendo com outras pessoas e acabam mudando a sua religião, a sua forma de crença e assim por diante. Mas assim como o apóstolo Tiago diz, de nada vale a nossa religião se nós não refreamos nossa língua. Hoje é muito triste o que nós vemos. Seres humanos, pessoas que julgam serem filhas de Deus, e se somos filhos de Deus, é lógico que se somos filhos, consequentemente nos tornamos irmãos. Mas muitas vezes nós nos tornamos pessoas equivocadas com esta palavra. Até porque nós começamos a degladiar os dogmas e as doutrinas pelas quais nós seguimos. E às vezes algumas pessoas se julgam serem detentoras de uma verdade absoluta. Algo que eu quero compartilhar com você. Deus não instituiu ninguém para ser juiz na terra. Se nós fôssemos julgados por seres humanos, pode ter certeza, tanto eu como você já estaríamos condenados. Mas a Bíblia nos garante que quem vai nos julgar é o Deus que nós cremos, o Deus Criador. Agora, na mesma epístola, no mesmo capítulo, o último versículo, o apóstolo Tiago ele fala sobre a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Será que nós, às vezes, defendemos aquilo que achamos convincente para nós, mas aquilo que é certo para mim, talvez não seja para você? Mas, enfim, qual é a religião verdadeira? Até porque, se nós colocarmos a nível Brasil, quantas religiões existem em nosso país? No meio evangélico mesmo, os protestantes que vieram após a Reforma Protestante, que foi desenvolvida, que foi encabeçada por Martim Lutero, todas essas igrejas que surgiram após a Reforma Protestante e que até hoje ainda continuam surgindo e defendendo as suas crenças, os seus dogmas e as suas doutrinas. Mas quem está com a verdadeira razão? A Bíblia nos dá o indício. E a verdadeira religião é essa, como está escrita no versículo 27, ainda do capítulo 1 da epístola que o apóstolo Tiago endereçou a esses judeus recém-convertidos ao cristianismo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Eu não sei se você conseguiu entender, mas existe uma frase que diz que fora da caridade não há salvação. Eu concordo com isso. A partir do momento que nós deixamos o nosso eu,
A partir do momento que deixamos o nosso egoísmo de lado e passamos a atender aos mais necessitados, estamos trazendo a mensagem que Cristo trouxe. Muitas pessoas tentam complicar uma mensagem tão simples que Jesus Cristo trouxe a cada um de nós. Quando Jesus, as pessoas até hoje em dia dizem, Jesus foi uma pessoa legal. E como que pode alguém crucificar uma pessoa legal? Ninguém crucifica pessoas legais. Mas Jesus foi crucificado porque incomodou muita gente. Jesus incomodou os políticos da época, o Império Romano. Jesus incomodou os religiosos da época, os judeus, principalmente os dois principais grupos, fariseus e saduceus. E Jesus também incomodou os intelectos da época, os helênicos. Mas Jesus sempre teve uma sabedoria, até porque se esvaziou da sua glória e na sua missão aqui na terra, que foi trazer a salvação para todos nós, pecadores. Ele morreu por mim e por você. Essa mensagem de Jesus, uma mensagem tão simples, as pessoas dificultam. Num dos pontos do Evangelho, Jesus ele é abordado por alguns fariseus que estavam procurando, de alguma forma, algo para tentar condená-lo. Se não podiam por meio de crime, talvez por meio de infração à lei judaica, à religião. Mas enfim, quando eles questionam Jesus sobre o divórcio, o que ele pensava sobre o divórcio? Tão sábio, Jesus responde que aquele que Deus uniu, que homem nenhum separe. Aí os fariseus, em ato contínuo, o abordam e o questionam mais uma vez. Mas então por que Deus deu uma carta de divórcio a Moisés? E Jesus, mais uma vez com sabedoria, responde: a carta de divórcio ou a lei foi entregue ou foi criada por causa da dureza de vossos corações. Hoje nós temos regras a serem seguidas, porque a nossa natureza é pecaminosa, porque nós temos a índole e o instinto de seres humanos. E se nós não tivermos algo que nos refreie, assim como o apóstolo Tiago está dizendo que nós precisamos refrear nossa língua, assim nós somos refreados na sociedade por causa de leis que foram criadas e se nós infringirmos, seremos punidos. Quando Jesus traz essa reflexão, ele traz que o plano original de Deus sempre foi que homem e mulher deixem suas respectivas casas e tornem apenas uma só carne. E que aquilo que Deus uniu, homem nenhum separe. Esse é o plano original de Deus. Mas em virtude do pecado que entrou no mundo, a condenação entrou ao mundo e a consequência disso tudo foi depois a criação de leis, quando nós vemos no Antigo Testamento. Nós precisamos refletir que a mensagem de Jesus é tão simples. Nós precisamos voltar à origem, àquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Vamos deixar o egoísmo, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos estender as mãos àqueles que realmente necessitam, àqueles que realmente precisam de uma palavra de conforto, de um momento, de um cuidado ou até mesmo de uma ajuda financeira. Que você fique com essa palavra, que você julgue menos, que você fale menos e faça mais. Até porque a própria palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus, e até uma próxima.